Aleluia. Bom dia. A paz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer pastor João, pastora Gisela, pela oportunidade de poder estar aqui nessa manhã. Bem, como nós ouvimos, o pastor João ensinou algumas palavrinhas ali na língua do país que ele está, não é verdade? Então, agora eu vou cumprimentar os irmãos na língua do país que eu estive por 10 anos. Namastê. Tem algum indiano aqui? Pronto, já entreguei de onde que eu estou, vou falar nessa manhã. Agora, eu acho que as 3 palavras mais importantes que eu poderia ensinar os irmãos. O nome de Deus. É bem facinho. Jesus é Yesu. Foi fácil esse, né? Jesus. Agora Deus. Prabhu. Espírito Santo é ainda mais fácil. Pavitma Atma. É bem simples, não é, gente? Só brincar, eu sei que não é simples, gente. E aqui um segredinho, tá? Eu fiquei lá por 10 anos, mas eu não falo hindi. Eu falo algumas palavrinhas, entendo um pouco, mas eu não sou poliglota. Não aprendi o hindi. O inglês, sim, que eu me viro bem. Aprendi lá também, então meu inglês é milk. Todo mundo sabe o que é milk, né, gente? É leite, né? Delícia. Sei que todo mundo gosta. E então, como eu ouvi nessa manhã, que essa igreja é uma igreja viva. E eu vou falar nessa manhã sobre cartas vivas. Cartas vivas. Cartas vivas. E eu quero fazer carta. Carta, quando a gente ouve a palavra, pronto, carta. No Brasil, eu sei que aqui a maioria, quem aqui é português? Nascido em Portugal. Eita, coisa linda de Jesus! Então a irmã é familiar com isso, para nós é um pouco de novidade. Quantos de nós precisamos aqui da tal carta de recomendação, gente, para poder entrar? Carta convite. Quando nós vamos a uma vaga de emprego aqui, o que é que pedem logo? O currículo, e na maioria das empresas eles vão pedir a tal da carta convite. Então, vou fazer a minha pequena carta de introdução nessa manhã. Bem, meu nome é Maria Dolores, não vou falar a idade, né, gente, que é feio no nosso país falar a idade, mas eu conheci a Jesus e continuo a conhecê-lo na Lagoinha Matriz, em 21 de março de 2001. Em 2004, eu fui para o CTMDT, que no ano seguinte veio a ser carisma. Então, cadê os carismáticos? Uhul! Sou formada lá, é bom demais, gente. E quem não fez ainda está perdendo. E então, após formar no CTMDT, era apenas uma pequena parte do trajeto, fui para um campo missionário ali mesmo no Brasil, mas com aquele sonho, um anseio muito grande da parte de Deus de que eu iria para a Índia. Gente, eu sou do interior da Bahia. Se está no mapa, ninguém me informou ainda, porque assim, né, bem pequenininho mesmo. E de lá para as nações. O primeiro país que eu fui, gente, Índia. Nada de língua, não falava nada, nenhuma palavra de inglês, nem de hindi, nada. Só para os irmãos terem ideia do pequeno desafio que eu tinha pela frente. E hoje eu falo com os irmãos. Eu estive por 10 anos na Índia. E sabe o que eu ainda posso dizer hoje, nesse momento? Meu Deus, o quanto que eu ainda tenho que aprender. É muita coisa. É muita coisa mesmo. O que é que eu faço em Portugal hoje? Bem, chegou-se um tempo em que ou você estuda, ou você estuda. Então, eu vim a Portugal para dar continuidade aos meus estudos. Atualmente, eu faço mestrado em Ciências das Religiões aqui. Então, assim, os desafios apenas continuam. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa experiência, desses 10 anos. Eu vou pedir ao irmão que, por favor, coloque para nós o versículo das cartas vivas. Eu vou ler aqui junto com os irmãos,
não sei se... Acho que não precisa tirar, irmão, que eu vou deixar o slide só na hora do vídeo. Então, em 2 Coríntios, esse é o versículo que eu gostaria de começar. Será que, com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. É interessante que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, segundo os estudiosos, essa não é a primeira carta, possivelmente tenham sido escritas 4 cartas, mas essa chegou até nós, glória a Deus, aleluia, pelas 2 que chegaram. E Paulo está se defendendo, ele já estava na sua 3ª viagem missionária. As cartas que compõem, quantos aqui tem a nossa Bíblia, mesmo que seja no celular, que tem acesso à Bíblia, a maioria do Novo Testamento é atribuído ao apóstolo Paulo. Agora, uma pergunta, será que aquele momento quando Paulo escrevia, muitas vezes em exortação, muitas vezes até mesmo sendo mais enérgico com aqueles que foram os seus discípulos, aqueles que foram literalmente, vamos dizer assim, as primícias do seu ministério, muitas vezes Paulo foi fervoroso, muitas vezes ele brigou mesmo. Será que ele imaginou que um dia essa seria as cartas que compunha a Bíblia? Talvez ele colocasse palavras menos, sendo Paulo, acho que não. Vendo o perfil do apóstolo Paulo, ele seria ainda mais enérgico. Vai ser lido quantos anos atrás? Para frente? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Coisinhas ainda que eu não sei, deixa eu ver o que eles vão inventar lá na frente. Deixa eu já colocar de uma vez para prevenir, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo estava ali a se defender. Será que ainda precisam? Ele já estava na sua 3ª viagem missionária, já havia escrito, mas o passado dele estava sempre ao puxar. Os outros, não vou afirmar assim, os outros apóstolos, outros cristãos, outros que proclamavam a mesma fé dele, ainda assim questionavam o fato se ele era realmente um apóstolo escolhido por Deus ou não. Então, a tal da carta de recomendação, que nós conhecemos aqui, que chegou até nós, ou a carta de aceite, como eu precisei para entrar na universidade, ela vai ser aquilo que vai indicar, olha, é confiável. Eu assino embaixo, não é verdade? Quando um irmão aqui envia uma carta convidando alguém, está dizendo assim, olha, se essa pessoa não pagar, eu pago no lugar dela. É uma responsabilidade muito grande. E nós podemos tirar lições tão preciosas a partir desses 5 versículos que nós lemos. Eu peço ao irmão que possa, por gentileza, colocar o próximo slide. Aqui eu coloquei esse mapa da 3ª viagem de Paulo, não pus as 3, mas essa já era... Olha quantas cidades, quantos lugares Paulo já havia percorrido. E ainda assim ele precisava defender. E então ele energicamente vai e fala, olha, será que como ainda precisamos de carta de recomendação? Paulo exorta. Paulo traz essa importante observação para nós. E é interessante que a carta em si, uma carta em branco. Se o irmão está aqui, recebe do correio, uma carta, ainda que seja do famoso CEF, em branco. Para que ela serve? Para nada. Uma carta tem uma mensagem. Pode, por gentileza, irmão, colocar o próximo slide? Então, a carta contém uma mensagem. O pastor João foi ali. Nós vimos notícia dele. Ele foi lá falar o quanto que a Lagoinha Lisboa é bonita, está crescendo? A placa da igreja, a cor da igreja. O que é que serve ali no refeitório? Gente, não. A mensagem que precisa ser levada é a mensagem do Evangelho. E não é qualquer evangelho xing-ling, me perdoe os irmãos chineses. Não é China.
é a mensagem do Evangelho. É ela, pura, autêntica, única, genuína. Precisa ser a mensagem do Evangelho, pautada única e exclusivamente nele. Tem um dito que a gente brincava, não sei se o povo aqui do Cariza brinca, né, nesse sentido, mas nós brincávamos assim: Deus é Deus e o resto é só Baal. Então, é a mensagem do Evangelho, essa que precisa ser passada. Então, a carta tem uma mensagem, e a mensagem é a mensagem do Evangelho. Uma outra coisa que a carta tem. Pode, por gentileza, me passar o próximo slide? Desculpa, eu pulei, então. Antes de eu estar falando desse próximo slide, eu quero falar um pouquinho, literalmente, a respeito dessas fotos, da mensagem. Ali, assim como o pastor João na Índia não foi simplesmente levar uma mensagem da nossa Lagoinha Lisboa, eu estive na Índia pela Lagoinha Matriz, foi ali que eu recebi o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida e continuo conhecendo. E, através de lá, após a formação no curso, então, eu fui enviada pela igreja para a Índia. Eu coloquei propositalmente as fotos misturadas, porque essas não são todas as crianças, não são simplesmente do Projeto Índia. Eu, claro, estive com várias outras parcerias, várias outras missões, fui em vários outros trabalhos de outros missionários, conheci pessoas. Gente, o povo de Deus faz uma conexão que é só Deus que faz. Eu tenho uma amiga que é japonesa, só não vou falar o nome do lugar que ela trabalhou, porque eu digo assim, é só Deus para fazer uma coisa dessa. Fui na vila que ela fazia o trabalho. E ela ensinava o quê? Japonês, porque ela falou que aquela língua era uma forma daquelas crianças que eram muito pobres se sobressair nas outras e ter um emprego diferenciado. Então, eu chego na vila com ela e as crianças me cumprimentam. Sayonara! Eu digo, não, aí mais eu não aguento. Não, gente. Mais um eu não aguento. Na Índia já fala... Gente, a Índia, se tem uma coisa que fala muito na Índia, são línguas. Aí eu falei, não, o japonês, amiga, você me desculpa, essa aí eu vou deixar para a próxima. Não, não, não. Então, assim, são coisas incríveis, conexões que só o nosso Deus pode fazer. Então, essa, sim, era uma das nossas meninas. E as meninas do projeto, falando especificamente do projeto, da igreja, que muitos de nós conhecemos, o projeto Índia Diante do Trono, resgatou muitas e muitas e muitas meninas, primeiramente da área da prostituição ou da área da vulnerabilidade. Ao exemplo dessa, hoje já uma mãe, ela fugiu de casa. Com a morte da mãe, ela fugiu de casa e ela se perdeu. Foi pegando trem, e, por fim, ela não soube voltar. E ela foi encontrada por uma organização com a qual nós trabalhávamos, tínhamos parceria, que nos entregou ela. E ela ficou por anos e anos e anos no nosso projeto, inclusive o casamento fomos nós que fizemos. Alguém doou, eu estive no Brasil, alguém doou a roupa, o sapato. Gente, não faltou nada para o casamento dessa menina, foi lindo. E ela hoje já tem 2 filhinhos, essa é a primeira. Mas o que é mais lindo de tudo, ela ficou anos e anos e anos sem ter nenhum contato de família. Ela não lembrava, a gente nem sabia se o nome dela era aquele mesmo. Ela fugiu muito pequenininha e não soube voltar. Mas depois ela casada, o marido mais curioso, procurou investigar. E aí foi encontrada. A mãe realmente, desde quando ela veio para nós, já havia falecido. Mas ela ainda tinha o pai, velhinho, teve alegria de pôr o netinho no colo. E vocês, não sei aqui se tem alguém que é mais antigo, da época de Lagoinha, você também faz parte disso, porque todo o sustento que foi para o projeto foi diretamente dos dízimos das ofertas de Lagoinha. Só em saber que alguém que ia ser vendido, que ia possivelmente fazer parte do tráfico humano, foi resgatado e hoje tem uma família. Não é pequeno, é muito grande. É muito grande e é muito rico. Saber que alguém foi resgatado. Se fosse apenas um, a gente já teria valido a pena. E foram muitas. Histórias diferentes, contextos diferentes, mas foram resgatadas para a glória do nome de Jesus. Este é um outro trabalho em que eu fui também participar. Gente, agora eu vou pedir ao irmão para colocar. Os irmãos só te peço, já pedindo perdão em antecedência, porque nem sempre se tem aquela filmagem. O irmão me perguntou assim, a qualidade é boa? Eu falei, ô irmão, vídeo caseiro, foi eu que fiz, assim, na esquininha, então, tá, mas dá para os irmãos perceberem, por favor.
Então, eu vou pedir ao irmão que coloque os videozinhos, e eles não estão, pronto, estão em sequência, só para as irmãs, eu sei, do Ministério Infantil, igual o pastor falou, as crianças. Gente, as crianças, elas são a maravilha em tudo quanto é lugar, quer seja em Portugal, quer seja no Brasil, na Índia, em Guiné-Bissau. Gente, a igreja é do hoje, são as crianças. São as crianças. Em todas as organizações que eu estive na Índia, eu estive em muitos estados, a maioria dos trabalhos eram com crianças. Eram com crianças. Eu quero mostrar para os irmãos, nós tivemos uma brilhante ideia. Essa ideia, na verdade, foi nossa, minha e das outras missionárias que estavam comigo, de fazermos um dia evangelístico num GC que a gente participava em Calcutá. Só que nós tínhamos uma média de frequência no domingo de 70 crianças. Gente, 70 já é um número considerável. E nós anunciamos que íamos estar lá e ia fazer uma festa, gente. Os irmãos vão ver o videozinho. Não tinha condição. Mas criança, ainda assim, os irmãos vão ver a alegria na face, ainda que não tinham espaço, nem mesmo, muitas vezes, para mexer. E ainda teve alguém que teve a ideia mais brilhante. Vamos fazer a dinâmica do balão, gente. Os irmãos vão ver. O vídeo é amador, mas é interessante nesse sentido. Adorar. É aqui a dinâmica. Gente, olha isso. Não tem espaço se não está. E essa é a igreja. Foi para todo mundo pensar. Então, esse é um pequeno videozinho. Meus irmãos, eu sei exatamente daquela emoção que o pastor João estava a falar. É realmente para nas próximas viagens, essa é a primeira de muitas, os máximos de irmãos que puderem programar as férias e, gente, falo com vocês, não tem como ser o mesmo. Pelo menos as nossas reclamações mudam o endereço. Nós vamos passar a agradecer mais. Aí um outro fato que eu gostaria de expressar nessa manhã, não tão alegre quanto o das crianças, mas os irmãos viram o videozinho das mulheres cantando. Agora eu vou falar um pouquinho de quem são aquelas mulheres. Na Índia, não para agora, isso já foi erradicado, mas tinha um costume, era uma prática, que quando o marido morria, tudo que pertencia a ele era queimado junto com ele, inclusive a esposa. Inclusive a esposa. E vocês sabem porque hoje os irmãos puderam ver ali foi um outro trabalho que eu fui. Tinham 100 viúvas. 100. E elas só podem estar vivas
porque houve a intervenção daquele que nós conhecemos bem, o Todo-Poderoso. E o nosso Deus, a forma dele agir, ele usa pessoas. E Deus usou um inglês, ele era de nacionalidade inglesa, tinha uma habilidade, gente, para aprender línguas, aprendeu o hebraico sozinho, grego, ele falava muitas línguas. E recebeu um chamado de Deus, isso há mais de 200 anos atrás. O nome dele é William Carey. Peço ao irmão que, por gentileza, pode me passar a próxima. Isso aqui ainda... gente, peço desculpa. Depois eu comento daquele ali, porque acaba que eu não estou seguindo bem aquela ordem que eu havia colocado primeiramente. Eu quero muito falar sobre as viúvas. Eu acho que é fundamental falar disso. As viúvas, elas eram queimadas vivas. E esse William Carey, ele recebeu um chamado de Deus. E uma coisa que não é fácil para a Índia, gente, nem com a bênção da carta de aceite, tá bem? Não é fácil conseguir o visto, mesmo hoje. William Carey foi com a sua família para a Índia, para a cidade de Calcutá, onde eu estive também por um tempo. E lá, ele era inglês, já tinha uma certa influência o fato de ser inglês, né? E lá, naquela época, ele era colônia da Inglaterra. O William Carey, e também, gente, com quem a gente se junta faz toda a diferença. Ele se juntou com 2 outros missionários. Um era especialista em imprensa e o outro era imprensa que foi escrita. Um era tradutor, que ele também era tradutor, e o outro era de imprensa. Através de William Carey e desses amigos e suas influências, essa lei foi abolida na Índia. William Carey, na verdade, ele era um sapateiro quando Deus o chamou. Sapateiro. Eu não sei qual que é a sua profissão. Só para dizer ao irmão, não interessa. Com sapato ou sem sapato, Jesus está te chamando assim mesmo. Sapateiro, não é uma coisa muito agradável, cuidar. Pé, até o nosso, a gente para limpar tem que cuidar muito. Imagina cuidar do sapato ou do chulé do outro, 200 anos atrás, que não tinha um talquinho. Ele era um sapateiro. E ele se habilitou aí à Índia. Ele, simplesmente, eu queria ter essa habilidade, gente, isso aí eu gostaria. Ele passou 9 meses para chegar na Índia, no navio. Gente, ali foi o intensivão dele, ele aprendeu a língua local sem pagar, de graça ainda, olha. Ele aprendeu no navio, mas para ele não bastou aprender, era a língua da nação. Só que aquela língua, ela era falada, ela não tinha na escrita. E hoje, os nossos irmãos que confessam ao Senhor na língua, no Bangla, que é a língua que ele traduziu, ele simplesmente constituiu a gramática e, juntamente com seus amigos, as Bíblias foram impressas. Gente! Ele realmente merece. Ele é considerado o pai das missões modernas. Um sapateiro, aprendeu sozinho. Sozinho, né, gente? A gente fala sozinho, que a gente sabe que não foi sozinho. Os 9 meses no navio, aproveitou, não perdeu tempo. Gente, aquelas 2 horas que a gente passa no comboio, ô Jesus, fica conosco. É uma oportunidade. Sabe aquele curso de inglês que você está querendo fazer há muito tempo? Olha as 2 horas no comboio, aí a oportunidade Deus te dando, irmão. Fica vendo videozinho à toa, não. Pega uma coisa de inglês, vamos estudar. É aproveitar, é remir o tempo. É investir. Ele podia ter ficado aqueles 9 meses reclamando, que coisa horrível, que chatice, ficar aqui sem... Gente, no navio, não vai para lugar nenhum, é só ali, ó. Não tem oportunidade de ir para nenhum outro lugar. Uma outra coisa que ele interviu foi no casamento de crianças. Então, uma voz influente. Ele era uma voz influente. E que transformou, até hoje, de pensar com aquelas 100 irmãs nossas que nós tínhamos ali cantando, gente. Graças a Deus, essa prática não é mais feita lá. Mas de saber que um irmão, um cristão, interviu. E, gente, aqui é a foto das viúvas. Esse foi um outro acampamento
um acampamento de adolescentes de uma outra organização que eu estive também. E, claro, gente, igual eu imagino a alegria dos irmãos lá em Bissau, de estar recebendo os pastores. Foi assim que eu... Olha a minha alegria lá, olha quem eu recebi lá na Índia. Essas vocês conhecem. Ela esteve lá. A Aline, a pastora Jéssica, a pastora Zilma, minha amiga que está ali. Gente, é muito... Esses aqui eram outros missionários que estavam comigo, o casal de missionários que nos receberam lá, que são locais. É uma alegria muito grande para quem está no campo. Receber alguém é um refrigério, traz coisa nova. Independente de se levou algo ou nada, a presença da pessoa, o trazer traz um refrigério. Dizer, olha, eu sou lembrada dos meus irmãos, de todos aqueles que contribuíram para que esses irmãos chegassem lá. Quantos aqui os contribuíram para que o pastor João e a pastora Aline e a demais equipes estivessem lá? Gente, em nome de Jesus, que você seja o próximo, está indo ali? Sabe, hoje você fez missões, o quê? Como se diz, um chavão que tem missão. Você pode ir em missões indo, orando ou contribuindo. Neste momento, a Lagoinha Lisboa está fazendo as 3 coisas. Não foram a contribuição, sabe? Essa união faz toda a diferença. Por favor, irmão, me passa o próximo slide. Agora, é algo que a maioria das pessoas me pergunta, e o Ganges? E os deuses? Gente, é muito mais do que aquilo que a gente viu, que vê na novela, na reportagem. Tudo está muito relacionado aos deuses. Tudo vai estar conectado. O casamento, normalmente, a data... Quem escolhe é o guru, a hora. Eu fui em um casamento, gente, que foi 3 dias. Nas primeiras 3 horas, eu até aguentei. Depois eu falei, gente, não tem mais como. Eu fui para honrar, porque era uma colega de sala, onde eu estudava, onde eu fiz o inglês. Eu fui, mas, gente, já não dava mais. Era uma rodação tão grande, aquele, joga isso, joga aquilo. Por final do corpo, eu falei, não, gente, eu vou embora. Fui pela pessoa e também porque estava curiosa para ver. Mas foram 3 dias naquele negócio ali. Gente, é tudo relacionado, tudo... ligado, e amarra um pano, e amarra uma corrente, e vai. Ai, meu Deus. Então, essas flores realmente vai ser para homenagear os deuses. Os irmãos, isso ali parece uma árvore, mas não é, tá bem, gente? Ali é um Deus, não é uma árvore, é um Deus também. Os deuses normalmente têm muitos braços, quanto mais braço, mais poderoso, cada mão vai ter alguma coisa. O famoso Ganges. Os irmãos não dá para ver o cheiro aí, senão eu devia ter trago um pouquinho para mostrar o cheiro para os irmãos. Gente, estou brincando, tá bem? Gente, é um cheiro de tudo. E tem um espetáculo que fazem no final. As vacas, que também são consideradas um deus, ela fica ali. Aqui também aí pode fazer todo tipo de leitura. Essa mulher estava ali adorando a água. Essas são todas fotos minhas pessoais, então tem aquela resolução, mas é um pouquinho da realidade. Então, para nós, quando a gente fala assim, eu recebi a Jesus, ok, em 2001, já venho de um país, ainda que eu venho de uma família católica cristã, pelo menos nós temos a figura, nós sabemos o quê? Do Cristo. Na Índia são tantos deuses, que se a gente fala de Jesus, olha, é um desconhecido, aquele literalmente que Paulo fala, que eu não conhecia, então vamos adorar ele também. Então, são muitos e muitos e muitos deuses. Então, a próxima pergunta é, então, como falar de Jesus em um lugar em que já tem tantos deuses? Gente, é literalmente relacionamentos. Você não vai falar de primeira, não vai levar um folheto, não vai com a camiseta bonita, igual o pessoal foi lá para Guiné-Bissau. A Índia está em 11º lugar em perseguição a cristãos. Eu podia usar minha Bíblia? Sim, eu sempre pude usar minha Bíblia dentro da minha bolsa. Eu sempre pude usar, porque ela está em 11º. Eu sempre tive a minha Bíblia. Não vou aqui dizer aos irmãos, não, eu sempre tive. Acha a Bíblia para comprar? Acha. Lá no Cafundó, onde Judas andou de botas, andou depois com a meia, e pouco ele foi descalço, você acha? Entende? Não é uma coisa simples. E ainda em qual língua? Ainda tem isso. William Carey, ele traduziu partes da Bíblia para mais de 20 línguas, gente. A Bíblia toda para 4. Os indianos decoram... Gente, uma coisa linda dos indianos, eles decoram. Eu tenho uma amiga que ela falou assim comigo, eu vou pregar em um lugar,
Não, eu vou dar aula em um lugar e eu vou falar sobre a carta de Efésios, mas eu só decorei do 1 ao 3 até agora. Eu falei, como? Não, eu só decorei do 1 ao 3. Você decorou Efésios de 1 ao 3? Aí eu, meu Deus, eu só sei de cor João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meu Deus! Gente! É bem isso nós. Eles decoram, literalmente decoram. E de pensar que hoje, quantos dos nossos irmãos, através de um que se dispôs, têm acesso a uma Bíblia. Hoje até no telemóvel. É uma coisa muito linda de pensar, gente. Esse ritual ao qual não existe mais ainda, chama Sati. Esse ritual em que as mulheres eram queimadas vivas chama Sati. Aí eu tenho, no próximo slide, por favor, irmão, é uma frase do William Carey. Essa é a igreja dele. Eu estive nessa cidade, eu fiquei lá por um ano. Então, fui o seminário que foi também, claro, criado por ele, funciona até os dias atuais, gente. Fazem mais de 200 anos. 200 anos. Funcionam até hoje. Inclusive, a universidade que ele criou na cidade de Calcutá foi inspiração para Harvard. Foi inspiração de modelo. Então, nós somos inspiração. Como cartas vivas, nós temos esse papel. Todo cristão se não é, obrigatoriamente gente, uma carta viva, que inspira. Mas eu não falo 20 línguas igual a ele. Eu também só falo 2, e aí? A gente precisa inspirar no dom que Deus nos deu, fazendo um doce, limpando, cortando, mexendo no computador. Então, essa igreja, que foi fundada por ele há mais de 200 anos, ainda está lá, eu estive lá, e ele falou essa frase: é o dever daquele que é o dever daqueles que são confiados pelo Evangelho se esforçar para torná-lo conhecido entre todas as nações. Então, nós, Lagoinha Lisboa, somos aqueles desse século, dessa geração, as cartas vivas chamadas por Deus para inspirar. E aonde quer que Deus nos levar. Não se preocupe que Deus vai te achar. Vai te achar. Ele te acha. Ele achou Davi atrás. O que é que Davi estava fazendo? Ele me achou em Cícero Dantas. Meu Deus. Então, irmãos, ele acha. Mas eu moro em Odivelas. O problema é seu, meu irmão. Ele vai te achar. Mas você não sabe, irmã. É longe. Eu viajo 2 horas para estar aqui. Ele te acha assim mesmo. Uma das coisas que a gente fazia lá em uma das igrejas, a primeira que eu fiquei muitos anos com as crianças, porque nós tínhamos o projeto e levávamos as crianças para uma igreja local. E tinha uma escala, porque nós lá, por ser um país de perseguição, não é que não tem igreja, tem, mas são bem poucas mesmo. A maioria funciona dentro de uma escola, cada sala de aula é uma denominação diferente, olha que beleza. Enquanto um está louvando, o outro está... Então, assim, você realmente tem que estar focado ali, para poder você compreender a mensagem que aquela lei é da sua igreja. E nós chegávamos cedinho para colocar as cadeiras. Era isso que eu fazia no domingo na igreja. Qual que era a missão? Colocar as cadeiras. E a missão, depois do culto, tirar as cadeiras. Era assim, top. E as crianças também, aquelas que eram maiorzinhas, também ajudavam. Por favor, irmão, próximo slide. Eu já falei, né, que essa mensagem tem um autor. E esse autor é o nosso Senhor e Salvador, nosso Yeshua. Esse é o autor. Esse é o autor. Por favor, irmão, pode passar o próximo. E esse autor, porque Deus amou o mundo. Esse eu sei de cor, nem preciso olha, gente, deixa eu chamar minha amiga. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá em Hindi agora? Pois, eu também não sei não, tá bem, irmãos? Então, olha lá, gente, em Hindi, os nossos irmãos indianos também podem proclamar essa verdade na língua deles.
na língua, em hindi, em bengali. Isso é algo para nós nos alegrarmos, sabe? Dizer, olha, como cristãos temos um papel de carta viva, daquele que faz a diferença aonde chega, ainda que seja costurando um sapato. Pode, por favor, passar o próximo. Agora, eu trouxe uma outra frase de um outro grande missionário. E esse, como o pastor João estava ali na África, esse foi um desbravador. Médico, ele era escocês, muito curioso, queria chegar até a China, mas ele ouviu um despertamento, alguém possivelmente falando de missões, e ele foi para a África. Ele foi um desbravador na África, que é o David Livingstone. E ele fala, essa frase é dele, Deus tinha apenas um filho, e ele era um missionário. Algo que nós sempre falamos também nas missões é, nós temos duas opções. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Essa escolha é nossa. Ou você é campo, ou você é um missionário. Não tem uma terceira. Por quê? Porque Deus já mandou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já creu, ou você é o missionário, ou você é o campo. E muitas vezes a gente é campo. Quantas as vezes nós somos apenas o campo? Que ainda precisa, é a hora que vem alguém e nos coloca de volta no lugar. Não é assim? Ou nós somos campo e nós ficamos oscilando nesse campo ou missionário, campo ou missionário. Até uma hora que o Senhor pega a gente de jeito e fala assim, para de ficar inventando que você é campo. Não é assim que Deus faz conosco? Quando a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Mas e o horário? Mas e o extra? Gente, são tantas... Não vou dizer que não sejam necessárias, mas muitas vezes nós colocamos muita desculpa mesmo para não servir, para não ser aquela carta viva que vai ser lida por todos, aonde quer que nós estejamos. Porque em nenhum momento o Senhor falou que seria somente no Brasil, ou somente em Portugal, ou somente em Guiné-Bissau, ou somente na Índia. Não é verdade? É onde nós estivermos. Pode, por favor, passar o próximo, irmão. Ser um cristão é ser uma carta... Ser um cristão é ser uma carta viva a que expressa a mensagem do Evangelho. Então, essa é a mensagem. Nós somos cartas vivas. A carta viva, ela tem uma mensagem. A carta viva, ela tem um autor. E como cristãos, cabe a nós proclamar essa mensagem. E muitas vezes pode parecer simples, mas a gente sabe que não é simples, não é, gente? A gente sabe que não é simples. E sendo imigrantes, quantas vezes discriminados, ou como era uma época bem, não tão distante, em que o fato da pessoa ser cristão era considerado o quê? Era o ignorante, era o analfabeto, eram tantos rótulos, não é verdade? Era o tolo, é o que vai dar o dinheiro para o pastor. Não sei o que o pastor fazia com tanto dinheiro, porque eu ia dar o dinheiro para o pastor. Esse era o rótulo. Esse era. E quantos dos irmãos, muitas vezes, se esquivaram até mesmo de falar que eram cristãos. Por quê? Porque não queriam ser rotulados. Mas hoje, inclusive, essa realidade, aí foi para um outro extremo. Aí virou o famoso ser cristão. Não é verdade? Quantas conversões nós ouvimos de pessoas famosas ou não, agora converteu. Mas aí, quando viu que a gente não pode julgar, dizer que converteu ou não converteu, quem somos nós? Mas essa é uma realidade, ser carta viva não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Porque para estar vivo, tem que respirar. Para estar vivo, tem que comer. Para estar vivo, precisa se movimentar. E isso requer muito. Vai requerer um esforço físico, emocional, mental, muitas vezes até mesmo familiar.
Uma coisa que é muito interessante a respeito da Índia, eu vi o pastor anunciando a respeito dos próximos eventos. A convenção é proibida pela Constituição, porque é uma nação hindu. Aquele que nasceu cristão segue a tradição, mas o que não, por quê? Quando alguns dos batismos que eu fui, quantos aqui já são batizados? Glória a Deus. Se você não foi ainda, meu irmão, não perca a oportunidade. É fantástico. É realmente um momento só você e Deus. E esses nossos irmãos, para eles serem batizados, sabe a carta? Eles precisam, e não é uma carta simplesmente uma carta com... Ela precisa ser uma procuração, ela precisa ser reconhecida, assinada, carimbada. Porque ele vai ali nessa carta, ele está dizendo, eu, de livre e espontânea vontade, é outra coisa, precisa ser maior de idade. Eu me responsabilizo pelo fato de que hoje eu sou cristão. Não é simples. Então, para um indiano, um asiático, em alguns países da África também, quando fala que ele é um cristão, isso vai estar associado tudo. Ele vai sofrer a primeira rejeição na própria família, muitos vão ser expulsos. Porque, como eu mostrei ali a foto dos deuses, eles têm os deuses em casa. Gente, tem um horário que eles vão lá e balangam aquele incenso, e faz todo aquele incenso, faz toda coisa para aqueles deuses. Agora, teve uma família mais rica, que eu achei interessante. Eles contratam alguém para fazer isso. Bem, gente... Desculpa lá, né? Mas saiu. Mas tem alguém que vai fazer isso. Então, assim, mas essa coisa do pessoal, sabe? De um Deus que não precisa sacrifício, que não precisa... Pronto. É muito interessante esse fato de alguém ser cristão. Ele está dizendo, olha, eu não vou mais, sabe aquele incenso? Eu não vou levar. Sabe aquele coisa? Eu não vou fazer mais. E dizer para o patrão que não vai trabalhar no domingo, que ele vai no culto. É outra situação. E que no trabalho que ele não vai mais fazer, vai que aquele contratado para fazer exclusivamente aquilo. Não é simples. Não é simples, meus irmãos, não é. Está tudo ligado. Uma outra coisa que, então, eu acho que eu não coloquei eu coloquei uma foto bem pequena, que acontece que naquele momento da cremação, quem aqui é filho mais velho? Gente, o filho mais velho é o responsável, dentro daquele ritual que eles fazem, de jogar a primeira faísca de fogo. Mas agora ele é cristão, quem que vai jogar? Vocês entendem? Que é muito além, vai muito, muito, muito além de simplesmente... agora eu não vou mais nesse templo porque eu vou na igreja. Vai envolver como um todo, vai envolver o trabalho, vai envolver a família, vai envolver a casa, os rituais. Mas agora, alguém vai faltar. Alguém vai faltar para fazer aquela parte da atividade. Não é verdade? Então, por isso existe essa é muito mais complexo do que a gente imagina. E hoje, estudando muito mais, eu tenho visto isso. Eu primeiro fiz a prática, e agora eu fiz o teórico, né? Primeiro eu fiz a prática. Primeiro eu fui para a Índia, depois eu fui estudar a ciência das religiões. Aí, muito, muito mais eu percebo. Então, não é a mesma questão, a do véu, está também ligado. Não é simples. Não é simples. Eu sei que para nós também não é simples dizer assim, eu sou cristão. Só que lá é mais, sabe, acentuado. E o último slide, por favor. Acho que o último ou penúltimo, que é Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso que é uma carta viva, gente. É uma carta viva. Aí o William Kerr me traz uma outra sentença dele, uma frase. Eu me aventurei para ir, mas lembre-se que vocês devem segurar as cordas. De quem que ele estava falando? Da igreja. E o que é que o pastor João está fazendo lá?
Quem está segurando as cordas? Te convido a ficar de pé para nós orarmos essa manhã. Como cartas vivas. Quero te pedir que você feche seus olhos e peça ao Senhor para te trazer à memória de tudo que Ele já tem te chamado para fazer. E muitas vezes nós nos colocamos como pequeno, como incapacitado, mas Deus levantou o tempo dele, um pastor de ovelhas, Davi. Ele chamou William, que era um sapateiro, o David Livingstone, que era um médico. Ele não se limitou. Por que que nós limitamos? Coloca aquela oportunidade que o Senhor te dá naquele comboio cheio, muitas vezes, no metro, no autocarro, ali no seu local de trabalho. A família é o campo, então, mais difícil. Mas, meu irmão, nunca se esqueça, você é a carta vida escolhida pelo Senhor. Toda a recomendação que você precisava, Ele já te deu. Ele já veio lá naquela cruz, já entregou a sua vida para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Pai, nessa manhã nós oramos, Senhor. Nós oramos, ó Pai. Colocamos primeiramente as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Te pedimos que o Senhor passe mesmo revista, nos traz a memória, Pai. Ó Pai, nos traz a memória, nos traz também as oportunidades que o Senhor já nos deu para sermos essa carta viva que expressa uma mensagem com um autor, que é Jesus. Muitas pessoas não terão acesso a uma Bíblia ou até mesmo a um livro evangelístico, mas terão acesso às nossas vidas. E nós somos a carta viva nesse tempo, nessa geração, usada pelo Senhor para fazer a diferença onde quer que o Senhor nos plantar, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a permanecermos firmes no propósito para o qual o Senhor nos chamou. E não, meu irmão, você não se assuste se você receber um chamado da parte do Senhor para as missões. E não necessariamente você vai precisar atravessar oceanos, que você já está aqui, você já atravessou. Pode ser ali na esquina da sua casa, pode ser no próximo programa aqui da igreja, sendo um voluntário do próximo evento que vai ter. Não ache que isso é pequeno, que é insignificante, não. Para o Senhor tudo conta. Ainda que o homem não veja, o Senhor vê. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que muito alento, que levar dados, ó Pai, que eles possam levar o privilégio e a responsabilidade de sermos cartas vivas do Senhor, onde quer que o Senhor nos plantar, Pai. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Obrigada, irmãos. Nós somos um celeiro pras nações, envia os mensageiros. Nós somos brasas vivas pras nações, ó, vem e nos aviva. Nós somos um celeiro, nós somos um celeiro pras nações, envia os mensageiros, que somos nós. Nós somos brasas vivas pras nações, ó, vem e nos aviva. Quantos sentiram a presença do Senhor aqui neste lugar? Quantos foram impactados com essa palavra? Eu gostaria nessa noite, nessa manhã, eu estou com a noite na cabeça. Gostaria nessa manhã de perguntar se há entre nós alguém que quer levar esse Jesus para casa. Alguém que talvez foi convidado a estar aqui nessa manhã e não sabia o que ia encontrar aqui. Mas quando a missionária começou a falar,
você foi impactado com a presença de Jesus no teu coração. Eu queria que você, nesse momento, junto com todos os irmãos, fizesse uma oração comigo e dissesse nessa manhã: Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi a tua voz. Senhor Jesus, eu não sabia, mas o Senhor sabia que eu tinha um encontro contigo nessa manhã. Senhor Jesus, nessa manhã eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço, apaga todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Eu quero perguntar nessa manhã quem é que fez essa oração pela primeira vez, que levantasse a sua mão. Oh, glória. Eu gostaria que você que está do lado dessa pessoa que levantou a sua mão, você trouxesse ela aqui à frente. Jesus marcou esse encontro contigo nessa manhã. Você veio para o melhor lugar. Oh, aleluia. Há festas nos céus nesse momento, aleluia. Jesus marcou o encontro com a tua vida. Aleluia. A nação que queima de amor por ti. Nossa pátria é sua. Jesus te chama nessa manhã. Yeshua, queremos ser. Jesus te chama nessa manhã. Missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. A nação que queima de amor por ti. Nossa pátria é sua, Yeshua, Yeshua. Eu preciso fazer mais um convite aqui, que ardia no meu coração enquanto eu estava sentado ali. Eu quero perguntar se existe alguém entre nós que a chama missionária arde no seu coração, que você viesse correndo aqui para frente. Se Deus colocou uma nação no seu coração, e isso está queimando dia após dia no seu coração, e isso o Espírito Santo está te inquietando, e você chora já por essa nação, você já tem orado por essa nação, e eu quero nessa manhã que você viesse até aqui à frente, que o Senhor te chama, que nós vamos estar orando pela tua vida. Existe uma nação que está esperando você, existe um povo que está esperando você. Convido você a levantar as mãos para cá. Você que ficou aí. Nós vamos orar por eles agora. Oh, glória. Há uma atmosfera de glória aqui neste lugar. Aqui tem missionários aqui diante do altar. Aqui tem pastores diante do altar.
Aqui existem pessoas que vão transformar outras pessoas em outros lugares, em outros países, em outros povos. Levante as suas mãos, ó Pai, diante da Tua presença. Eu oro, Senhor, pelos Teus filhos que vieram diante do Teu altar. Eu sei que a chama já tem queimado no coração deles. Eu sei que o Teu Espírito Santo já tem até mostrado à nação o povo que vai esperar por eles, ó Pai. E nessa manhã, Jesus, eu oro por eles e peço, Jesus, que o Senhor prepare tudo, toda a provisão. Se for a língua, que o Senhor dê a língua que eles precisam. Se for a provisão, as finanças, o cuidado, tudo o Senhor vai prover para eles, porque existe um povo que o Senhor tem preparado para eles levar a Tua palavra, para eles levar o Teu Evangelho, para eles falar do Teu amor, para eles falar das Tuas grandezas, ó Pai, nessa manhã. Eu oro, Senhor, pelos Teus filhos, e que essa chama, Senhor, essa chama venha continuar ardendo, essa chama venha continuar queimando no coração deles, Senhor. E que o Senhor venha continuar, ó Pai, direcionando eles para aquilo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. E nessa manhã eu também oro, ó Pai, por aqueles que vieram diante do Teu altar, que entregaram a sua vida, ó Pai, para o Senhor. Que o Senhor venha tomar conta, que o Senhor venha cuidar dos Teus filhos, ó Pai, e que o nome deles seja escrito no livro da vida. Nessa manhã eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Agora eu convido você, em nome de Jesus Cristo, vamos contar até 3 e nós vamos apresentar para aqueles que querem aceitar Jesus, aqueles que aceitaram Jesus, uma família. Vamos lá. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Glória a Deus. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, uma salva de palmas para Ele. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Aleluia. Agora você vá para sua casa, cheio da presença do Senhor. E esperamos você logo mais num culto à noite, às 19 horas. Estaremos todos aqui, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Você de casa também, que alegria ter você aqui conosco. Que Deus continue abençoando a tua casa e todos os teus familiares. O Senhor ama a tua casa. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana no